Olá, tudo bem? Vamos dar início então aqui à gravação referente ao meu curso de extensão em Química, né, focado em Introdução à Química Orgânica. Essa videoaula aqui tem intuito de ser como parte do meu estágio de docência em licenciatura Química pela Uninter, né, como estágio supervisionado na disciplina de estágio supervisionado de ensino fundamental, ensino médio, né? Então, a gente vai continuar aqui vendo a segunda parte aqui relacionado a hidrocarbonetos como parte do primeiro tópico, né? Então, os hidrocarbonetos, né, tem como principal fonte aí de obtenção dos hidrocarbonetos sendo o petróleo. Esses são compostos orgânicos, né, os mais importantes e também os mais utilizados aí, então, todos são derivados do petróleo, né? Os hidrocarbonetos, né, por caracterização, são os compostos que possuem apenas elementos de carbono e hidrogênio, né? Então, aí, como foco da nova química orgânica, né, estudo do carbono, do hidrogênio, né, etc. Esses compostos, então, eles se dividem em dois grupos principais, né? Então, temos o grupo dos aromáticos e o grupo dos alifáticos. Por característica, então, os aromáticos são os que possuem pelo menos um anel ou um núcleo aromático. E os alifáticos, então, engloba todos os demais, né? O termo alifático, então, ali ele vem, a sua origem é do vocabulário grego, né? Do alifar, e cujo significado aí é o que serve para ungir, né? O óleo, né? Este nome, então, aí ele foi atribuído em razão, né, do próprio aspecto que constitui o hidrocarboneto alifático, né, de possuir um aspecto oleoso aí, de muitos dos compostos dessa classe. Então, um pouquinho como falando aqui em relação às propriedades gerais dos hidrocarbonetos, né? E a quais apresentam as seguintes, né? As forças aí, então, relacionadas à força de interação molecular, os hidrocarbonetos são considerados, né, compostos apolares. Então, logo as suas moléculas irão se manter unidas aí por uma força de dipolo induzido. A razão aí, então, desses compostos serem considerados apolares, ela é uma razão em função dos diversos ângulos de ligações existentes nas moléculas de hidrocarbonetos, né? Então, que frequentemente, né, acabam gerando um vetor resultante e da força de dipolo induzido, né? Então, que se estabelece entre as moléculas, e de forma que não podemos afirmar que os hidrocarbonetos são compostos 100% apolares, né? Mas, né, sendo assim, então, é melhor dizer que são praticamente apolares, ou que possuem, né, ou que a polaridade é tão pequena que é praticamente desprezível, né? Então, vamos assumir que eles são apolares ou com uma polaridade tão pequena que pode ser até desprezível. Já em relação às forças de dipolo induzido, então, elas ocorrem quando a aproximação entre duas moléculas apolares ela provoca uma assimetria em suas nuvens eletrônicas,
e o que dá origem, então, a um dipolo que induz as demais moléculas a também formarem um novo dipolo, né? Então, desta forma, a gente pode considerar o seguinte modelo, né? Então, quando duas moléculas apolares se aproximam, né, vamos imaginar aqui uma A e uma B em aproximação, ocorre aí, então, uma repulsão elétrica, né? Então, entre as nuvens, né? Então, à medida que essas nuvens começam a se aproximar, elas já também começam a se repelir. Essa repulsão, ela vai provocar um movimento dos elétrons e esses elétrons passam, então, a se acumular em determinada região da molécula, né? E a região em que esses elétrons se acumulam é a região que vai apresentar o caráter negativo, né? Então, o que acaba deixando a região oposta, então fica uma região negativa, né? E uma região deficiente com um caráter positivo, né? Desta forma, assim, então, cria-se, então, né, um dipolo que orienta as duas moléculas no espaço, de modo que a região com excesso de elétron de uma molécula fique voltada para a região com deficiência de elétron, né? Então, a gente vai ter basicamente isso acontecendo, né? Então, a gente vai ter a região positiva, a região negativa. A região positiva aqui, ela vai ser atraída, né, por essa região. E esse evento se repete sucessivamente. Então, esse evento aqui ele vai prosseguir até que cada molécula polar, na qual se formou um dipolo, né, ela induza outra molécula a também formar o dipolo, né? Então, até que tiver molécula disponível, esse fenômeno vai ocorrer de forma que, dando origem, então, a uma pequena força de atração elétrica que sustenta os chamados cristais moleculares, né? Então, essa força aqui, né, essa atração elétrica que vai acontecer entre esses dipolos, né? Aqui tem... Eu poderia fazer um negativo aqui, fica muito mais prático, né? Então, essas forças de atração aqui é que vão sustentar o cristal, né? Cristal formado, né? Isso. Então, a gente vai ter aí a formação, né, de uma pequena atração entre essas forças, né? Essa ordenação, né, positivo e negativo, formando aí uma estrutura, né, que vai sustentar esse cristal molecular. Em relação ao ponto de fusão e de ebulição, então, do hidrocarboneto, a gente pode considerar, então, que eles são praticamente apolares, né? De forma que os hidrocarbonetos, então, possuam pontos de fusão e de ebulição baixos, em relação a compostos polares, né? Então, se compararmos hidrocarbonetos de cadeia normal aí, de uma mesma classe, e observarmos o que ocorre, né, com os pontos de fusão e de ebulição, percebemos que esses pontos de fusão e de ebulição, eles aumentam, né, com o aumento da massa molar do composto, né. Agora, se compararmos, então,
com hidrocarbonetos de cadeia normal com hidrocarbonetos de cadeia ramificada, com a mesma massa molar, né, de isômeros, por exemplo, butano ou metilpropano, ambos com a forma C4H10 e com massa molar de 58,58 gramas-mol, observamos que os compostos de cadeias que têm 3 pontos de fusão e de ebulição mais elevados que o de cadeia de ramificada, né? A gente pode observar aqui que o ponto de fusão aqui é menos 138 para menos 159 em relação ao metilpropano, e é de 0,5 a menos 12 para o ponto de ebulição. Então, as moléculas aí de cadeia normal, elas apresentam uma área superficial aqui maior, então eles possuem maior área superficial, de tal forma que as forças de dipolo induzido mais intensa, né? E de forma que necessita aí de uma energia ou uma quantidade de energia, né, maior aí, para que você consiga romper essas ligações. Já as cadeias ramificadas, elas são um pouco mais compactas e apresentam uma área superficial menor, né? Com isso, as forças de polo, neste caso, são mais fracas e podem ser rompidas aí, então, com uma quantidade menor de energia. Logo, então, vai apresentar aí os menores pontos de fusão e de ebulição, né? Então, por questões de empacotamento molecular, então, a gente consegue deduzir, né, a questão do tamanho da área superficial em um e o outro, né? E com isso, a gente tem aí uma menor ou maior dificuldade aí para poder fazer o rompimento das ligações e, consequentemente, determinar o ponto de fusão e ebulição. O estado de agregação aí, então, em condições de temperatura e pressão ambiente, né, podemos fazer a seguinte generalização, né, que hidrocarbonetos que possuem de 1 a 4 átomos de carbono são gasosos, hidrocarbonetos de 5 a 17 átomos de carbono são líquidos, e os que apresentam acima de 17 átomos de carbono são sólidos. Com relação à densidade dos hidrocarbonetos, aí apresentam densidade aí inferior à água, né? Principalmente porque as moléculas são apolares e com isso elas tendem a ficar mais distantes uma das outras, né? O que implica em menos molécula por unidade de volume, né? Com relação à solubilidade, então, é de acordo com a regra de semelhante, dissolve de semelhante, de modo que os hidrocarbonetos eles dissolvem-se apenas em substâncias apolares ou de baixa polaridade, né? E com isso são insolúveis em água ali, porque a água é substância polar. A reatividade dos hidrocarbonetos é considerada baixa no compostos saturados de cadeia cíclica e para compostos cíclicos com mais de 6 carbonos e nos aromáticos. Já com relação a compostos insaturados de cadeia acíclica, apresentam reatividade média, e com compostos cíclicos
que tenham de 3 a 5 carbonos aí possuem reatividade alta. Aplicações práticas aí com relação aos hidrocarbonetos, né? Uma vez que são derivados do petróleo, são utilizados principalmente como combustíveis e como matéria-prima para a produção de plásticos, fibras têxteis, borrachas sintéticas, tintas, detergentes e fertilizantes agrícolas. E com relação às suas propriedades organoléticas, por formarem uma classe muito extensa, né, de compostos químicos, não é possível generalizar, né, com relação à sua propriedade organoléptica aí, com relação a cor, cheiro, aspecto e textura, né, em função do grande número de compostos aí presente dentro dessa classe. Com relação, então, aos grupos alifáticos, eles são divididos em alguns subgrupos, né, em vários subgrupos, em função de apresentarem aí características particulares conforme o tipo de cadeia, né, se é cadeia aberta ou fechada, ou mesmo o tipo de ligação entre carbonos, né, como veremos agora a seguir. Então, com relação aos alcanos, né, são hidrocarbonetos de cadeia aberta e apresentam apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Também são chamados de parafinas, né, na origem do latim, o param afins significa pouca afinidade, né. Isso se deve ao fato de que os alcanos são poucos reativos, né. A fórmula geral dos alcanos aí é CnH2n mais 2, em que alcanos com 4 carbonos aí, nós temos C4, então 2 vezes 4 mais 2, formando aí o C4H10. É o butano, né? A estrutura linear, né? O but relacionado aos 4 carbonos. O an referente à ligação simples, né? E a terminação lá. Eles são encontrados na natureza a partir das emanações gasosas naturais do metano ao butano e no petróleo. Também são encontrados 2 tipos de petróleo, né, rico em alcanos, né, um na Bahia, no Brasil, e um na Pensilvânia, Estados Unidos, de forma que ambos são constituídos de uma matéria, de uma mistura de hidrocarbonetos, e nos quais o número de átomos de carbono varia de 1 a 40. Alcanos, desculpa, alcano mais simples é um dos mais importantes, né? É o metano aí, formado por 1 carbono e 4 hidrogênio, conhecido por gás do lixo, né? Gás dos pântanos, ou gás do griso. E são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem uma ligação dupla entre carbonos. O que faz os compostos dessa classe ser mais reativos, que aqui já é a classe do alceno, né? Possuem uma ligação dupla, né? Com isso, né, essa ligação torna ele mais reativo do que em relação aos alcanos. E se compararmos, né, compostos do mesmo grupo funcional, a reatividade de compostos aí que apresentarem essa dupla insaturação, né, essa ligação dupla e essa insaturação, ela será sempre maior, né, em relação à reatividade do composto que apresentam apenas uma ligação simples, né, em relação aos saturados, né. Os alcenos também são chamados de olefinas, né, palavra que significa gerador de óleos, por causa do seu aspecto oleoso dos alcenos, né, com mais de
de 5 carbonos e com uma fórmula estrutural aí, uma fórmula geral de CN igual a N2N. Então, temos aqui, né, um alceno com 4 carbonos, C4, H2, 4, C4H8, buteno. E aí a disposição da dupla, né, simbolizada pelo N. O alceno mais simples e importante, então, é o eteno, o etileno, né? É um gás incolor aí, com sabor adocicado, encontrado aí, principalmente em poços de petrolíferas. O eteno, então, ele é utilizado aí como combustível, ou mesmo como substância que ajuda no amadurecimento artificial de frutas, ou mesmo como um narcótico, e na fabricação de plásticos, aí, como o polietileno. Com relação, então, aos alcinos, já são hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla entre carbonos, o que os torna bem mais reativos aqui do que em relação aos alcanos e aos alcenos, né? Então, por ordem de reatividade aqui, nós vamos ter os alcinos, os alcenos e os alcanos, né? A dupla e aqui a ligação tripla, né? A fórmula estrutural aí é CN2N menos 2, então para um carbono com 3, um alcino com 3 carbonos, né? Temos C3, H2 que multiplica por 3 menos 2, né? Então temos C3H4 e propina. Termina, usa o sufixo in, né? Por causa do prop relacionado aos 3 carbonos, né? E o in relacionado à tripla, né? Dos alcinos. O mais importante dentre eles é o etino, né? Também conhecido por acetileno, utilizado como gás de maçarico, ou mesmo também como matéria-prima para a fabricação de borracha sintética. Já com relação aos ciclanos e ciclenos, né, temos aí a estrutura, a fórmula geral é CnH2n. Os ciclanos aí, então, são hidrocarbonetos de cadeia fechada e apresentam apenas ligações simples. Então, temos que um ciclano, né, o próprio nome tem, né, ciclano, com 4 carbonos, né, aplicando então a equação, né, C4H2 vezes 4 dá um C4H8, né, temos aqui a disposição do ciclo butano. A palavra ciclo sempre vem antes do nome, né, então ciclo, but, relacionado aos 4 carbonos, todos ligação simples, butano. Então, ciclanos que apresentam de 3 a 5 átomos de carbono na cadeia, eles têm alta reatividade. E os que contêm 6 ou mais átomos de carbono, né, são muito estáveis, né? Então, reagem com muita dificuldade. Então, aí, para explicar o comportamento, né, que em relação a essas dificuldades de reatividade aí, né, o alemão Johann Friedrich Wilhelm Dolph von Baeyer propôs, né, em 85, né, 1885, a teoria das tensões, né. Então nós já sabemos, né, e até a gente acompanhou, né, quem conseguiu aí acompanhar no primeiro tópico de um estágio da ciência do ensino fundamental aí, a gente conseguiu verificar aí que o carbono, a partir do estudo da tabela periódica, faz 4 ligações, né? 4 ligações simples.
também pode fazer duas duplas, né? Uma tripla e uma simples, né? Isso é assim por diante. Mas o carbono com 4 ligações, ele adquire uma geometria tetraédrica, né? E essa até geometria em função da repulsão eletrônica, né? Das cargas de mesmo sinal aí, e de forma que a estabilidade da molécula ela será máxima quando os elétrons da camada de valência estarem o mais distante possível um dos outros, né? E na estrutura tetraédrica, isso ocorre quando o ângulo formado entre esses elementos, né, esses compostos, é de 109,28 graus. E justamente na direção dos vértices, né, de um tetraedro regular. Então, conforme mostra o modelinho, né, a gente vai ver aqui, né, então podemos... Eu não vou ter o modelinho, não tem problema, a gente consegue visualizar aqui. Então, segundo essa teoria, né, utilizando a teoria das tensões aqui nos ciclanos, né, que ele acreditavam serem todos coplanares, né, que de forma que todos os átomos do carbono estariam em um mesmo plano. Contudo, as valências estavam sujeitas às tensões porque os ângulos das ligações eram diferentes de 190 graus, né? Então temos aqui ciclopropano 60 graus, ciclobutano 90 graus e o ciclopentano 105 graus. Contudo, né, quanto mais o ângulo entre as ligações feitas entre os dois átomos, né, de carbono aí, neste ciclo se afastasse de 109, né, maior é a tensão da ligação, e se a tensão é muito alta, logo a instabilidade da molécula é maior e a reatividade da substância. Então, se a gente tem uma alta tensão, a gente tem uma estabilidade maior na molécula e também maior será a reatividade dessa molécula, né? Isso justifica porque até 5 carbonos a maior reatividade, né, com relação a esses ciclos, né? Então a gente vê aqui para o ciclo butano, né, que seria o primeiro mais reativo, segundo mais reativo e terceiro, sendo que o ângulo de 105 já começa a se aproximar um tanto do 109, né? Com isso, a partir do ciclo pentano começa uma certa dificuldade, né, de reatividade do ciclo. Já em relação aos ciclenos, né, então, chamar a atenção, né, porém, sua fórmula estrutural é semelhante aos acenos, né, CN, 2N menos 2. Os ciclenos, então, eles são hidrocarbonetos de cadeias fechadas, porém com uma ligação dupla, né? Então, a fórmula aqui para um cicleno de 4 carbonos, temos C4, 2 vezes 4 menos 6, vai formar C4H6, dá o ciclo buteno. Com relação, então, aos ciclenos, podemos considerar que de 3 a 5 carbonos são compostos instáveis, né, em razão da elevada tensão no ângulo de ligação entre os átomos de carbono. Já para o ciclo propeno, por exemplo, as ligações entre os átomos ocorrem em um ângulo de 60 graus, né? E desta forma também sabemos que para átomos de carbonos que estabeleçam ligações duplas aí, ou que fazem em um ângulo de ligação ideal de 120 graus. Então, a diferença de 60 graus entre o real e o ideal
ela acaba explicando a grande instabilidade da molécula, né, que só existe como produto intermediário em algumas reações químicas. E já para ciclenos aí com 6 ou mais átomos de carbonos, não possuem uma estrutura plana, né, mais espacial, e de tal forma que o ângulo entre eles, né, dos carbonos, se aproxima do ideal, dando estabilidade à molécula, né? Então, um pouco semelhante ao que ocorre nos ciclanos, né? A partir do sexto anel de carbonos, aí então a gente tem um ângulo mais próximo de 120 graus, e com isso a maior estabilidade, né, para ciclenos superiores de 6. E já para ciclenos abaixo disso, né, por exemplo, de 60 graus lá, como visto para o ciclo, vamos voltar aqui para ficar mais fácil, propano, né, só que daí aqui no nosso caso, o ciclo propeno. Então, a diferença dele para a estabilidade é de 60 graus, né? Então, isso configura uma instabilidade da molécula, né? Agora, né, aí entrando um pouquinho, então, com relação a grupos aromáticos, né? Então, os hidrocarbonetos aromáticos, né, são aqueles que possuem pelo menos um anel ou um núcleo aromático, isto é, né, um ciclo plano com 6 átomos de carbonos, hein, estabelecem ligações entre si e ligações ressonantes, né, as quais são representadas por simples e duplas alternadas. A nomenclatura, então, ela não segue as regras que foram vistas no tópico 1, né, primeira parte desse tópico, né, e são compostos um tanto atípicos, né, e possuem apenas a terminação eno em comum, né. Então, por causa da ressonância das ligações duplas, né, os aromáticos são compostos bastante estáveis e só reagem em condições muito energéticas, né? Então, o benzeno ali é o mais importante dentre os aromáticos. Ele é encontrado no alcatrão da agulha, né? No carvão mesmo, o carvão mineral resultante da fossilização da madeira, e também pode ser obtido a partir da ciclização, né, do hexano. Então, os aromáticos derivados do benzeno também possuem algumas aplicações importantes, né? Dentre elas tem o metilbenzeno, conhecido também como tolueno, tá aqui, ó. Utilizado, entre outras coisas, na fabricação do TNT, né? Trinitrotolueno, e por sua vez é usado, né, como um intermediário em produtos químicos de tinturaria e fotografia. Agora, então, adentrando um pouco a fonte de matéria-prima para a obtenção destes hidrocarbonetos, né? Então, o petróleo aí é constituído de uma mistura muito complexa aí de compostos orgânicos, né? Principalmente os hidrocarbonetos, associado a pequenas quantidades de outra classe de compostos aí que contenha nitrogênio, oxigênio e enxofre, né? Constitua pequenas quantidades. A teoria aí com relação à origem do petróleo, a teoria então mais aceita se trata aí de um produto de decomposição lenta de pequenos seres marinhos, né? Em geral, animais vegetais unicelulares, os quais permaneceram, né, soterrados aí, preservados do oxigênio, então, soterrados aí, preservados do oxigênio, e submetido a ações de bactérias, do calor e da pressão aí. Então, a rocha aí, que é a geradora do petróleo é o arenito, né, impregnado de petróleo nos poros
e fraturas, a qual pode ser comparada a uma esponja encharcada de água, né? E à medida que novas camadas sedimentares foram sendo depositadas, elas exercem uma certa pressão. Então, com relação ao petróleo, aí a gente pode ver aqui, a partir da nossa imagem aqui, as camadas da rocha, né? Então, a gente tem a camada 1 aqui associada à argila, a camada 2 ao calcário, o folheiro, o arenito impregnado de água salgada. A gente tem aqui no 5 o arenito impregnado do hidrocarbonetos gasosos, e aqui em 6 o arenito impregnado de petróleo. Aqui, então, uma mistura, um desenho significativo, né? Como se dá essa disposição, né? No fundo dos mares, né? Dos oceanos aí, né? Em que essa aqui também eu não vou entrar muito em detalhes, né? Não é muito o intuito de apresentar a vocês certinhos aí como é que se dá o processo de extração, porque também eu não compreendo muito bem com relação, mas aqui mais por questões de curiosidade, né? Então a gente percebe a deposição dessas rochas, né? Isso aqui pode ser que seja em solo terrestre, né? Então temos aqui a perfuração, né? Para fazer a extração. E aqui já um pouco mais relacionado ao oceano, né? Então a gente vai ter, né, questões de rochas impregnadas de gás, rocha selante, né, o próprio petróleo aqui, depósito de água, né, algumas falhas, né, caminhos. E aqui a gente vê que uma questão de curiosidade, né, um navio, né, um único navio, carregando aí até 3.000 hidrofones, né, e um cabo, cuja extensão chega a 3 km, né? 3 quilômetros. Então, aqui temos o exemplo de uma torre de perfuração, né? Basicamente, é uma mesa giratória aqui com uma broca, né? E a gente tem ao lado o desenho da broca, como é que funciona, né? Que vai cavando e jogando esse dejeto para cima. A partir de então, tem a coluna, o revestimento, né, que vai descendo junto com o poço, né, então desce o encanamento ali, bonitinho, como é que vai ser, e alguns outros componentes aí que constituem aí a torre de perfuração, né. Ou uma outra forma temos a bomba de prospecção, né, revestida de um revestimento, uma tubulação, uma varita, né, cimento, bomba e tal, etc. Areia oleosa, né? E já no outro sistema, a questão da inundação, né? Então, a gente tem ao mesmo tempo que é extraído o petróleo, né, injetado aí um vapor, ou talvez esse vapor seja injetado para facilitar esse processo de extração. Após, então, ter extraído esse petróleo, né, esse petróleo é direcionado para uma refinaria, né, com auxílio aí de navios, cargueiros, etc. Então, esse petróleo chega essa massa crua, né, essa massa crua, então, ela passa por uma caldeira, aí, qual ela é aquecida, e a partir do aquecimento disso, ele vai passar por uma coluna de destilação, onde, por diferentes pontos de ebulição, você consegue fazer as devidas destilações, né? Então, temos aí, por exemplo, a obtenção de resíduos, o óleo lubrificantes, o óleo diesel, querosene, gasolina, a nafta, a fração gasosa aí para o gás de cozinha. E, por fim, então, seria mais uma questão ilustrativa aí de como se dá, então, né, esse processo de... E é claro também que este aqui não é uma torre única, né? Esse aqui pode ser muito em função das características do petróleo que você está extraindo. Você pode usar uma coluna desse tamanho aqui, por exemplo, com 7, mas você pode também trabalhar com uma coluna 20, 30, até muito mais, né?
Então, aqui já entrando um pouquinho com relação à gasolina, né, para a gente compreender um pouquinho como se dá o processo de queima nela dentro do automóvel, né? Então, a gente vai lá, abastece o automóvel, gasolina, etc, lá e tal. Daí tem um processo lá dentro do teu motor que vai realizar a queima para poder gerar uma potência para acionar o pistão lá do seu carro lá para fazer com que ele andar, né? Então, assim, primeiramente, então a gente tem aqui uma injeção eletrônica, né, de gasolina, ar, uma válvula e a vela de ignição aqui, né? Então, no primeiro momento aqui, vai ocorrer a demissão da mistura explosiva de gasolina e ar, né, da injeção eletrônica, qual é direcionada para o cilindro. E dentro desse cilindro aqui tem um pistão aqui, né? No momento, então, o pistão está levantado, né? E o pistão, então, ele vai movimentar para baixo, né? Seguindo o movimento da flecha aqui. E a mistura penetra. Então, quando o pistão abaixa, aqui já olhando aqui para o segundo, a gente vai ver que a mistura injeta. Então, a partir do momento que essa mistura é injetada, esse pistão vai retornar, né? Ele vai subir, novamente, seguindo a flecha, e de forma que aqui, então, vai ocorrer a compressão da mistura explosiva até o pistão atingir o ponto morto superior, né? Então, esse ponto morto, à medida que o pistão sobe e comprime a mistura no interior do cilindro, as válvulas encontram-se fechadas, né? Então, ela tem que manter, porque essa gasolina não pode cair fora, né? Daí ela fecha a válvula, esse pistão vai subir. Quando esse pistão sobe até a encostar lá pertinho da vela, então esse êmbolo do pistão chega tão próximo da parte superior do cilindro, de forma que ele comprime ao máximo essa mistura, e nesse momento que ele comprime, então, a vela que está aqui, ela vai produzir uma faísca, e essa faísca aí vai provocar a combustão dos gases, né? Então, esse gás aí, após essa combustão, eles empurram o pistão para a posição inicial, né? Então, no tempo 4, o que temos aí? Terminada essa explosão, né? Então, o pistão volta, né? E quando ele volta para a parte superior e inferior, né, do cilindro, expulsa os gases, né? E a partir do momento que esses gases, então, são expulsos, né? Então, forma-se uma força que vai movimentar o eixo e as engrenagens do motor e ao mesmo tempo que o ciclo volta lá para a primeira etapa lá de novamente injetar combustível para acontecer o ciclo novamente. Agora, para que você consiga gerar uma boa potência, etc., e tem um fator também que se diz respeito aí a como se mede o índice de octanagem aí na gasolina para saber se a mistura que você está usando é uma boa mistura, né? Para que quando tu tens a queima ali, essa combustão de fato te renda, né? Uma potência aí que vai te trazer um bom rendimento, né? Então, assim, para medir a qualidade da gasolina, então tem uma escala, a qual é denominada de octanagem, e é baseada na resistência à compressão, né? O quanto essa gasolina resiste a essa compressão, né? Quanto mais ela resiste, mais vai fazer força, maior vai ser a potência. Então, de modo que entre os compostos da fração de gasolina, né, os quais resistem a menos a pressão a essa compressão é o heptano, com um ponto de ebulição 98,4, e o heptano é simbolizado então ali pela letra H, né, o qual ele possui um valor zero de octanagem. Então a gente vem aqui
Então, quando a gente tem 100% octano, o valor é zero, né? Que é zero, né? Mas ele está ali embaixo, então só para a gente colocar aqui 100% de H. Agora, já quando o composto aí, ele é mais resistente, né? A essa compressão, cujo é o isoctano, né, em 99,3. Então, o isoctano aí, ó. Então, aqui a gente teria 100% do isoctano, né? Então, essa escala ali pela letra I, né? Então, 50, a gente tem 50 de cada aí. Então, foi atribuído esse valor de octanagem, né? Então, sempre a gente vê a medida, né? 100% de heptano, a gente tem zero do isoctano, e 100% isoctano, zero. Então, 75, 25, 50, 50 e assim sucessivamente. Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula aqui referente ao primeiro tópico dos hidrocarbonetos, né? Espero que todos possam fazer bons estudos, tenham gostado. Meu muito obrigado, né? Estarei aqui encerrando a gravação aí com relação a este tópico.